Começamos o Paraná TV falando da decisão da Justiça que mandou bloquear quase 20 milhões de reais do WhatsApp, o aplicativo de mensagens usado por milhões de pessoas. É um desdobramento da Operação Quijarro que prendeu uma quadrilha de traficantes internacionais de droga. Explica pra gente melhor, Alberto De Angeli, boa tarde. Olá, Gustavo, boa tarde. A determinação partiu da Justiça Federal de Londrina, do mesmo juiz que determinou as 14 prisões da operação cumprida ontem pela Polícia Federal. 12 pessoas foram presas, 2 ainda foragidas. A investigação apontou uma conexão internacional de tráfico de drogas. A cocaína vinha da Bolívia para o Brasil, era distribuída dentro do Brasil e também encaminhada para a Europa. Londrina funcionava como um centro de distribuição e transporte da droga. Eram mais de 2 toneladas de cocaína por mês. Em meio a essa investigação, a Polícia Federal pediu a quebra do sigilo telefônico dos investigados. A Justiça determinou a interceptação dos telefonemas e também de mensagens de aplicativos de celular pela internet, no caso, o WhatsApp. O WhatsApp se negou a repassar as informações para a Polícia Federal. A Justiça Federal determinou, então, uma multa diária de R$50 mil. Esta multa foi se acumulando ao longo dos últimos 5 meses, durante o descumprimento da determinação, multa que já chega a R$19.500.000. A Justiça determinou agora o bloqueio deste valor das contas do WhatsApp, medida que já está valendo, ou seja, bloqueou o valor, mas não o aplicativo. De acordo com a Polícia Federal, a recusa do WhatsApp em fornecer os dados prejudicou e bastante as investigações. A recusa da empresa em cumprir a ordem judicial atrapalhou simplesmente tudo. A partir de agora, nós já temos autorização judicial para que possamos examinar essas conversas, por exemplo, trocadas em aplicativos, né? E poderemos ter acesso a novos fatos. Só que nós teremos acesso a isso de forma pretérita. As conversas já ocorreram. Se a Polícia Federal tivesse acesso disso online, vamos dizer assim, nós teríamos condições de descortinar muito mais os crimes. Essa carga, por exemplo, de 4 toneladas que foi apreendida durante a operação, poderia ter sido multiplicada por 10. Esse pessoal que foi preso durante a operação, poderíamos ter muito mais presos aqui e fora do país. Ou seja, a recalcitrância atrapalha o nosso trabalho, a eficiência da Polícia Federal de forma geral. E isso, se continuar, vai prejudicar a sociedade como consequência. De acordo com o delegado, a PF pediu apenas a aplicação de multa e não o bloqueio do WhatsApp, como já ocorreu em outras regiões do país. A suspensão do serviço não foi solicitada, porque o bloqueio do uso, de uma maneira geral, prejudica outras pessoas que utilizam esse aplicativo, por exemplo. No caso, a multa milionária, como foi nessa hipótese, R$19,5 milhões, ela faz com que a empresa cumpra a ordem judicial sem prejudicar os demais. O que nós queremos é ter acesso à comunicação entre os criminosos e não do cidadão de bem. Esse aí foi o delegado Elvis Seco, da Polícia Federal, reforçando que a Justiça determinou o bloqueio de R$19.500.000 das contas do WhatsApp no Brasil, porque o WhatsApp descumpriu a determinação para repassar informações para a Polícia Federal. Ou seja, bloqueio de valores, mas não do serviço. O serviço de WhatsApp continua funcionando normalmente. A nossa produção entrou em contato com a empresa, mas até agora o WhatsApp não se manifestou em relação às providências que irá tomar. Tá aí, então, desdobramento da operação realizada ontem pela Polícia Federal. Ainda falando sobre tráfico de drogas, hoje de madrugada teve uma grande apreensão feita pela DENARC, a Divisão de Narcóticos da Polícia Civil. 218 quilos de maconha foram apreendidos no fundo falso de uma caminhonete que estava no estacionamento de um hotel do centro de Londrina. O responsável pela caminhonete estava hospedado neste hotel e acabou preso pela Polícia Civil. Gustavo. Obrigado, Alberto, pelas informações.